Bom, a gente vai dar continuidade agora à nossa série de vídeos sobre o que é a igreja, né? Nesse caso, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 15 de Atos, mas a gente não vai ler o capítulo todo, vamos ler só até o versículo 35. O texto, apesar da divisão de capítulos, ele tem uma concordância das narrativas, né? E Atos, por ser considerado um livro histórico, ele repercute as narrativas dos feitos da igreja. Então, em alguns momentos, há um rompimento de narrativa, né? Você sai para uma sequência, depois vai para outra, né? A gente viu no último vídeo que a leitura que a gente fez, Atos capítulo 13 e 14, sobre as primeiras viagens de Paulo. E agora a gente vai ver a narrativa de Atos capítulo 15, né? Então a gente já está aqui com a Bíblia aberta e vamos fazer a leitura. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, esse primeiro parágrafo é interessante porque ele já dá um panorama do que está acontecendo, né? Você tem aí a questão dos apóstolos estarem espalhando o evangelho, a centralidade do poder, né? Ser... Só um instantinho, gente, que eu acabei aqui vacilando aqui. Bom, então, nesse panorama, você tem aí o que está acontecendo, né? Após o retorno de Paulo a Antioquia, você tem aí alguns irmãos que estavam entrando em discussão porque tinha que seguir o ritual de circuncisão, que era o principal símbolo identitário do povo judeu, né? Então, você se identificar como judeu, né? Você tem aí você tem a marca física, né, que representa aquele povo, né? E isso já é uma tradição muito antiga. Mas e agora com os gentios, né? Paulo, que é um fariseu, né, da tribo de Benjamim, então com certeza circuncidado, ele tinha noção do rompimento que a mensagem do evangelho causaria perante o povo gentio, porque você está inserindo uma tradição, uma espera do povo judeu, né? Então, essas relações de nações, né? Os de dentro, os de fora. Os de dentro eram os judeus, os de fora eram os gentios. Isso na ótica do judeu. Então, se a ótica vem do judeu, né, a perspectiva de olhar para a situação era o quê? A nossa cultura, a nossa espera no Messias, ela se concretizou. Então, os nossos procedimentos em Cristo têm que ser espalhados para os outros povos, né? Então, essa era a visão do judeu. Paulo, entendendo essa dinâmica, ele bota ele estabelece assim, um rompimento, porque ao ensinar aos irmãos a crença, ele não associou a cultura dos judeus, porque era um símbolo identitário daquele povo. E Cristo, a mensagem do Evangelho, ela veio para unificar o povo.
né? E nessa unidade de pensamento, os rituais identitários do povo judeu, eles passaram a ser atribuídos exclusivamente àquele povo, né? Então a fé, a crença, né? Os valores, eles são internacionais, né? Já os rituais sacrificiais identitários são nacionais. Então você tem uma perspectiva de escala, né? A escala do evangelho é macro, né? A escala do judaísmo é micro, né? Mesmo que eles rompam as barreiras territoriais dos países, no caso ali das regiões do Império Romano, mas isso era muito claro na mente de Paulo. E por isso Paulo ele entrou em discussão com os judeus, né? Então essa discussão chegou a Jerusalém, né? E você vê que havia um grupo específico, né? Deixa eu até voltar aqui, porque olha, esse grupo tá aqui, a seita dos fariseus, né? Não sei nem se a palavra seita seria algo bom de se colocar nesse contexto, mas o fato é que os fariseus aceitam, ou seja, pessoas que eram da religião farisaica, assim como Paulo, cabe se destacar, né, que Paulo era fariseu. Então você tem aí esse rompimento, né, de pensamento, e você tem aqueles que aderiram à fé em Cristo, mas preservando aquilo que eles eram muito rígidos no seu cumprimento, né? Pelo menos ensinavam a ser assim, né? Porque Jesus mesmo criticava que eles falavam e não faziam, né? Então isso chegou a Jerusalém. Então, na época, você não tinha os textos escritos. Então você tem aí a tradição oral, né? O que Jesus ensinou oralmente era endossado pela aprovação dos apóstolos e das pessoas que presenciassem essa decisão, né? A gente já viu em leituras anteriores de Atos que os apóstolos tendiam a descentralizar as decisões. Eles falavam a opinião que eles tinham e repassavam aos irmãos a escolha, né? E é isso que se propõe a acontecer aqui nesse momento. Então a gente continua. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Esse versículo é bem interessante, né? Então a gente percebeu que Pedro entendeu que não havia distinção física, né? Aliás, distinção alguma, né? Mas apenas o critério da fé, né? E essa questão do nós e eles, ó, nós os judeus, eles os gentios, né? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Ou seja, Pedro admite que não conseguia cumprir todas as ordenanças da lei, né? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro, ele entende que a salvação é para todo o povo, né? E a partir disso, ele ele percebe que não há a necessidade de se colocar as regras identitárias ao povo gentio. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei.
para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre vós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois bem pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta, Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, então, a gente vê nessa leitura que há um consenso, Os apóstolos, eles tinham a maturidade de expor a essência do Evangelho, Você vê que Tiago, ele concorda com aquilo que Pedro fala, da exposição de Pedro, e propõe uma ideia, E essa ideia ele joga para a comunidade. Então a igreja ali, as pessoas que estavam presentes, os anciãos, e os demais de Jerusalém, estavam cientes que ali era uma sugestão de Tiago. E a assembleia decidiu, divinamente espiritualizada, vamos dizer assim, o discernimento, o entendimento espiritual daqueles irmãos, concordaram que Paulo e Barnabé estavam certos na sua decisão de não impor o fardo pesado, Então a gente vê como deveriam ser as nossas reuniões enquanto igreja, Se há uma divergência entre irmãos, reúne a assembleia, conversa o assunto e aquilo que pareceu essencial ao evangelho a gente concorda, É algo bem simples, bem exemplar e elementar a forma de fazer, Infelizmente os grupos, eles preferem mais valorizar as tradições identitárias de um povo, Eles querem deixar suas marcas, o nome, a placa da igreja, o local, o conjunto de ritos que são praticados, ordenados, e a essência do evangelho às vezes é esquecida, E as reuniões não servem para debater a essência, São apenas apêndices de uma ritualidade desnecessária que faz mais alimentar o ego do que a coletividade, Então
as reuniões da igreja elas devem ser mais nesse modelo que se foi aqui relatado em Atos 15, né? Então eu vejo isso como um exemplo para a igreja. E é isso aí, pessoal.